Que tal um hambúrguer saudável, saboroso? Atendendo a pedidos, hoje a nossa versão de hambúrguer de quinoa. Rosane Quer tá aqui conosco, tudo bom, Rô? Tudo bom, Tati? Seja muito bem-vinda, que bom que você tá aqui mais uma vez. É muito bom estar aqui. E essa receitinha tá com uma cara ótima. Muitas pessoas, inclusive, estavam pedindo pra gente, né? Principalmente pelas redes sociais, pra gente ensinar o passo a passo. Elas acabam vendo muita coisa na internet. Sim. E aí tentam fazer em casa, Tati, mas não consegui chegar no ponto, ou não ficou muito gostoso. E aí a gente vai trazer, então, uma versão que eu tenho certeza, gente, que vai ficar uma delícia e facinho de montar, né? Prometo. Então, nosso ingrediente hoje é a quinoa, né? Eu quero mostrar a quinoa. Se a gente pôr aqui, isso, dá só pra pegar? segurar um pouquinho, eles fazem a imagem. O grãozinho da quinoa, né? Então, como a gente vai preparar essa quinoa? Eu acho isso muito importante falar, porque muitas pessoas nunca trabalharam com esse grão, né? Então, bagunçando, claro, cozinha e bagunça, né? O que eu faço para hidratar a quinoa, para cozinhar a quinoa? Algumas pessoas gostam de deixar a quinoa de molho de um dia para o outro. Se quiser fazer também, não tem problema, é bom, ela abre o grão, ela vai eliminar alguns fitados, saponáceos que tem no grão. É uma opção. É uma opção. Outras pessoas já não têm essa preocupação e aí vão fazer direto a preparação da quinoa. E a quinoa é super simplesinho de fazer. É a mesma coisa que arroz. Igual eu preparo como eu preparo o arroz. Eu vou colocar 1 xícara de grão de quinoa numa panela com 2 xícaras de água e aí eu tempero a gosto. Para essa preparação, eu posso temperar o grão antes ou não, é indiferente. Se você vai preparar a quinoa para uma saladinha, para um cuscuz, que fica muito gostoso, ou até mesmo para comer no lugar do arroz também, que é uma opção ótima, ela tem um sabor de castanha, um sabor bem gostosinho, assim, para estar variando, né, um grão saudável, também fica legal para colocar. Então, a gente vai colocar as duas de água junto com essa de grão de quinoa na panela. Tá. Vai levar a ferver, cozinhar normalmente como arroz, não precisa refogar nada, não deve, aliás, refogar, né? Não tem necessidade. E aí, o truque é, depois que terminou de cozinhar, ela vai abrir não sei se a câmera consegue pegar os grãozinhos brancos, ela abre umas linhazinhas, uns fiozinhos brancos em volta do grão. O ponto certo é quando ela abriu essas linhas brancas e ela começa a ficar um pouquinho transparente. Tá. Aí a gente tem o ponto correto dela. E eu vou desligar a panela. Isso. Eu vou desligar. Bastante, né? Muda muito, ela incha, ela cresce e o grãozinho abre, né? Cheio de nutrientes aí. A gente tem potássio, zinco, sais minerais, proteína, ela é uma fonte legal e as fibras também, né? Tudo que é grão integral tem fibras. Então, a gente já tem a nossa quinoa cozida, você pode deixá-la na geladeira, de um dia para o outro, guardada, para fazer essa preparação no momento que você não tem tanto tempo para cozinhar, ela já pode estar guardadinha, pronta, cozida na geladeira. Então eu vou deixar essa semente de quinoa de um dia para o outro de molho, sim, né, para hidratar, seria ou bom. Eu vou colocar essa sementinha na panela como se fosse meu arroz e vou cozinhar exatamente. Como eu cozinho a medida de líquido, se quiser colocar caldo de vegetais para aumentar o sabor, tudo bem, tá bom? Então é 1 de grão, 2 de água, cozinhou, eu tenho isso aqui. Tá. O truque que eu gosto de fazer é deixar ela um pouco na panela para ela absorver bem a água e ela ficar soltinha. Aí ela vai parecer que ficou grudenta, mas não ficou. Okay. Eu passo o garfo e ela vai ficar soltinha assim, tá bom? Iniciando então agora a preparação. Depois que a gente já aprendeu, né? Como deixar trabalhar a nossa com quinoa quinoa ali pronta pro Isso aí. hambúrguer. O que a gente vai colocar? Tenho 2 xícaras de quinoa aqui. Tá? A cebola que eu vou pôr nessa preparação, pode colocar como pode, se não quiser colocar, não precisa colocar a cebola, tá, gente? E também, se a pessoa não tem a preferência pelo sabor da cebola, ou alguns na família não gostam de cebola, que isso é muito comum, a gente pode dar uma refogadinha nela antes em separado, tá? E depois tá acrescentando aqui. Aí eu vou colocar... Eu vou estar colocando o queijo nessa opção. Eu esqueci de comentar com você. Eu tenho 2 opções de preparação. Uma preparação pode ser vegana e a outra não. Tá. Só que ambas são sem glúten, tá bom? Nessa que eu vou fazer aqui, agora a gente vai colocar um queijo vegano, tá? O sabor de provolone esse daqui.
Então eu vou estar colocando o queijo vegano porque a opção ela vai ser vegana, tá? Em casa, de repente, se a gente tiver aí os telespectadores que não são veganos, pode colocar qualquer queijinho da sua preferência. Isso, uma colher de chá de sal. Eu tô usando sal do Himalaia nesse caso, que é bacana, eu gosto de usar. Mas aí você põe o sal da sua escolha, o sal marinho. As coisas que são refinadas a gente já conhece que não são boas pra gente, então eu evito, né? Aqui tem salsinha a gosto, tá? 1/4 de xícara mais ou menos. Quem gosta bastante de cheiro verde pode colocar outros temperinhos também, não tem problema, isso não vai alterar em nada. E eu tenho uma colher de sopa de caldo de limão aqui. Eu vou suco do limão, né? Isso. Só espremer. E eu vou pegar agora um outro segredo dessa receita por ela ser vegana. O que a gente vai fazer? Vai substituir os ovos. E como eu substituo os ovos nessa receita para dar liga? Com a linhaça. Então, eu tenho a linhaça moída aqui, né? A gente vai precisar de um pouco de água. Geralmente, para cada ovo, supostamente na receita, como que eu substituo? Uma colher de sopa de linhaça com 3 colheres de sopa de água. Então, eu vou pegar um pouquinho de água para misturar aqui. Interessante. Então, se de repente as pessoas que nos acompanham, se quiser adaptar outras receitas, então essa receita pede lá 3 ovos. Eu vou usar 3 colheres de sopa de linhaça. E para cada colher de sopa de linhaça, 3 eu uso de água. 3 de água. Isso. Então, aí eu vou serão misturar 9 colheres de água. Eu misturo aqui e ela começa a formar um gel. É super interessante, olha. Daqui a pouquinho ela já vai estar um gelzinho. E nesse momento que a gente usa na receita. Legal, linhaça. Olha como ela já mudou, ó. Ela não tá nem líquida e ela começa a formar um gel mesmo, vendo? Aí eu vou acrescentar essa linhaça aqui. E a linhaça é cheia de nutrientes também, né? É um alimento super rico. Tem antioxidante, entre outras coisas maravilhosas, benefícios que ela tem pra gente. Isso, vale a pena consumir. E aí eu vou misturar bem. Nosso burguinho de quinoa hoje. E aí essa aqui é uma receita assim bem base. Depois a gente vai adaptar. Eu não gosto de cebola, não ponha cebola, sabe? Eu aprendi um jeitinho assim de temperar sem ofender aqueles que não gostam de cebola, né? A gente coloca cebola desidratada ou alho desidratado em pó e pronto, o temperinho vai sem preocupação, porque a pessoa não vai conseguir. Aí, o que eu tenho aqui? A farinha de arroz integral, tá? E eu vou colocando e mexendo para conseguir o ponto, para a gente poder fazer os hamburguinhos. Lembrando que aqui a gente está usando a farinha de arroz, já que a proposta nossa aqui é a versão sem glúten. Mas, de repente, em casa, quem quiser pode usar a farinha de trigo? Sim, pode. Ou mesmo a farinha de quinoa ou farinha de... qualquer outra farinha que se usa, assim, substitutivo para glúten. Perfeito. Da sua Lembrando, preferência. gente, que a quinoa ela é fonte de cálcio, ferro e ácidos graxos ômega 3 e 6. A gente que sempre destaca os benefícios dos ômegas 3 e 6, a quinoa é um alimento rico nesses ômegas, ajudando, portanto, na prevenção de doenças cardiovasculares e na redução do colesterol. Olha, aí já começa, a gente vai trabalhando a massa e ela já começa a ter uma consistência de hambúrguer mesmo, ó. Vendo? Bem ligadinha. E aí eu vou colocando o ponto. No caso dessa receita que a gente coloca sem os ovos, a água a gente tem que ir ajustando aos poucos, porque a farinha ela tá medida exatamente para a quantidade correta dos ovos. Então, às vezes, precisa mudar um pouquinho a medida da água e a gente coloca um pouquinho mais de água. Que na verdade não tem na receita, né? Mas nessa daqui a gente coloca. E aí até essa daqui, deixa eu ver. Tá ótimo. Aí a gente vai enrolar bolinhas. Em casa, se o pessoal achar que vai precisar acrescentar um pouquinho de água ali para dar o ponto, eles acrescentam. Isso. Aí a gente vai formando as bolinhas. Já tinha começado algumas aqui. E vai colocar numa travessa, numa forma, no que quiser. E vai levar à geladeira por 15 minutos. Tá? Achou fácil? Super. Super, né? A quinoa, só misturar tudo e a gente prepara a quinoa como prepara o arroz. Sim. Ou, quem preferir, é só deixar os grãos aí
de molho, né? De um dia Isso. para o outro para poder hidratar. Se deixar de molho, vai perceber que a quinoa vai ficar um pouco mais molhadinha. Tá. Aí a gente precisa de colocar um pouco mais de farinha. Perfeito. Tá bom? Aí é só modelar. Só modelar. E aí, 15 minutos na geladeira, tá? E a gente vai colocar na frigideira para grelhar. Aí eu coloco aqui. Tem duas maneiras de fazer. Essa aqui, que é a maneira de quem tem muita preguiça. Aí vai Gostei, e faz coloca as assim bolinhas e com a amassa. espátula. Ou então você pode modelar na mão mesmo, para não ficar esses quebradinhos da lateral. Quando aperta ele racha um pouquinho, né? Aí você modela com a mão para ficar assim todo uniforme. E também uma outra dica, tem os famosos nuggets, né? Quem criança que não gosta do nuggets num molhinho, num molhinho rosé e tal, você vai e modela ele no formatinho de nuggets. Olha, verdade. E faz do mesmo jeito. Uma receitinha que a gente pode usar aí na versão 2 em 1, né? Ou hamburguinho. E esse hamburguinho fica nuggets. super versátil. Você pode colocar dentro de um sanduíche, servir como aperitivo, né? E numa refeição também, pode fazer maior. Para essa quantidade de ingredientes que você passou, Rosane, qual que é o rendimento que eu vou ter em média? Com esse tamanho que a gente preparou aqui, vão dar de no 12 mini a hambúrguer. 15 no mini. Bastante. De 12 a 15, rende bastante. Mesmo se eu fizer na versão do o hambúrguer tradicional, o tamanho tradicional, vai me render bastante também. E outra coisa, ele não precisa fazer na hora. A gente pode deixar ele pronto na noite anterior. Se você quer levar um lanche rápido de manhã para o trabalho, mandar para sua criança, alguma coisa assim para a escola, né? Especialmente os que intolerantes a glúten, tem muita essa preocupação, que a mãe sempre precisa mandar alguma coisa de casa, né? Sim. Então essa é uma opção ótima, porque ele vai se manter saboroso, não tem problema. Se ela passar ele na frigideira para dourar na noite anterior, já deixar preparado para um lanchinho do dia seguinte, tá? E aí a gente deixa dourar no gosto de cada um. Tem gente que gosta mais pretinho, gente que gosta mais branquinho, mais douradinho. Nós vamos divulgar os contatos da Rosane Kerr. Infelizmente, nosso tempo está acabando. E ali não tem segredo, gente. É só esperar dourar, né? Eu já tenho ali um prontinho. Então, eu já deixei um prontinho para você aqui, tá? Que delícia! Faltou um molhinho, né? Que você adora os molhinhos. Dessa molhinho de vez, pimenta, molhinho de marca pimenta. falta pro molhinho. Olha que legal. Então, uma opção essa, inclusive, para os veganos, né? A gente usou aí um queijo especial, você falou, né? Ele queijo feito vegano. Ele é feito com amidos vegetais, bastante temperos. Já é fácil de encontrar esse queijo nas lojas de produtos naturais, receitinha sem glúten, né? A gente atende aí as pessoas que têm a doença celíaca ou mesmo que cortaram o glúten da alimentação por algum motivo. E fit, né, Tati? Porque os nutrientes são super poderosos. Não tem gorduras, né? O que você achou da textura? Maravilhosa. Posso ser bem sincera? Muito melhor do que eu estava imaginando. De Sério? verdade. Gente, muito saboroso. Façam, vocês Que vão bom. adorar. Eu vou aproveitar. Nossa, tá muito bom, pô. Tirar do fogo aqui, que senão vai passar do ponto. Fica, Nossa, né? é muito mais gostoso do que eu estava imaginando. É. Eu fiz para um pessoal esses dias, eles ficaram surpreendidos.